Olá, bichos! Meu nome é Paulo Nassar, sou professor de produção audiovisual e gostaria de mostrar para vocês um trabalho que está sendo feito pelos alunos da nossa escola, tendo como foco a memória da Escola de Comunicações e Artes. Vamos ver. Esses prédios novos, que aliás não foram feitos para a escola, foram feitos para alojamento dos Jogos Pan-Americanos, que não ocorreram por causa de um surto de meningite. Então, quando a ECA ocupou aqui, ela não ocupou aquilo que havia sido planejado pelos professores, que era fazer com que se permanecesse aquele ambiente de integração. Nós tínhamos planejado que os 3 blocos eles seriam ocupados, um só com aulas teóricas, esse segundo bloco seria ocupado com laboratórios da ECA, laboratórios comuns para todos os cursos. O terceiro bloco ele tinha sido planejado pela equipe que tinha sido nomeado pelo diretor, inclusive com salas com revestimento acústico, sem janela, com porta, tipo porta frigorífica, para fechar e você poder, dentro dessas salas, fazer trabalho com percussão sem prejudicar as salas vizinhas. Mas o diretor da época, o professor Antônio Guimarães Ferri, ele não permitiu que nós fizéssemos a mudança como havia sido planejado, então ele loteou os prédios da ECA. Ele deixou no bloco principal da ECA, que foi feito para arquivo morto da USP, não para uma escola. Ele deixou ali o departamento de biblioteconomia e o CCA e uma parte do CTR. Colocou no primeiro bloco jornalismo e editoração, no segundo bloco relações públicas e publicidade e propaganda, no terceiro só o CTR, que na época formava para rádio, televisão e cinema. E o restante da parte de artes cênicas, tal, eles ficaram distribuídos. Uma parte em pedaços da CCS e no B9. Era uma escola polêmica. Eu acho que, não exagerando, existe, eu acho que a USP antes e depois da ECA. Eu acho que a ECA realmente ela bagunçou a vida da Universidade de São Paulo. Então nós tínhamos vários professores, por exemplo, de outras áreas que vinham aqui e achavam uma loucura ter na ECA uma aluna, por exemplo, que fazia topless na piscina, depois fez topless por aqui. Então eles achavam que todas as alunas da ECA eram alunas que faziam topless. Eu morria de rir porque eu não entendia nada. Ela, quando se irritava muito, era uma moça bonita, vistosa, assim, Ela, quando ficava brava, ela arrancava toda a roupa. Toda a roupa. O nome dela é Aida. Ficou famosa aqui. Todo mundo que é antigo aqui lembra da Aida. E ela arrancava a roupa e ficava andando aí, pelada, deitava no gramado. Depois essa menina, ela fez o trabalho de conclusão de curso dela em folhas de seringueira secas, escritas manualmente, né? E era uma boa aluna. Sabe, tinha esses repentes, mas era uma aluna que frequentava a escola, chegava no horário, saía, lia, pelo menos como minha aluna em artes gráficas, ela foi muito boa. Ela fez um abaixo-assinado, né, querendo que se liberasse o nudismo nas piscinas do CP, claro que não conseguiu. E com isso ela se tornou também uma figura carimbada dentro da USP. Bem, ela foi fazer vestibular de Direito e as pessoas ficaram assustadas porque ela passou em 21º lugar. Então ela não era incapaz como as pessoas imaginavam. E na Faculdade de Direito ela continuou com o trabalho dela, por exemplo, namorando uma pessoa que morava embaixo das arcadas, um mendigo. E ela entrava com o mendigo até a sala de aula, beijava o mendigo, ele voltava e ela entrava dentro da sala para assistir a aula, né? E também, só que demorou muito tempo para conseguir a OAB. Hoje ela frequenta aqueles locais perto da Faculdade de Direito, porque hoje ela é advogada.
Na minha época, por exemplo, a gente podia fumar na classe. Todo mundo fumava, não precisava nem estar na janela, podia fumar no meio da classe. E a professora Sidneia, por exemplo, dava aula fumando e apagava a bituca do cigarro na sola do sapato. Isso era uma cena característica inacreditável pra gente. Além disso, ela dava aula com a bolsa pendurada no ombro, ela não deixava a bolsa em cima da mesa. Então ela dava aula com a bolsa e apagava o cigarro na sala. Tinha um outro professor também que, se eu não me engano, chamava Aldir. Eu acho que ele não está mais aqui, não sei. E ele fazia o próprio perfume no laboratório na casa dele. E ele também dava aula sempre chupando uma bala tipo Halls, assim, de um cheiro muito forte. Então ele entrava na sala, era o perfume dele, junto com a bala Halls, e a gente já sentia na ponta do corredor, quando ele aparecia, que ele estava chegando. Então eu entrei na ECA, não tinha o Júpiter naquela época, que é o sistema de cadastramento. Então eu entrei também na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que era a última esperança do meu pai de eu virar alguém. E fiz, né, paralelamente à ECA e a São Francisco. Então era muito engraçado, porque eu chegava aqui, eu vinha assistir a aula aqui na ECA com um macacão, uma jardineira ali, né, sem camisa, sentava, deitava praticamente na aula, aquela coisa, todo mundo fumando na classe naquela época, né? E chegava na São Francisco, à noite eu tinha que botar outra roupa, porque senão não entrava. E chegava lá, eu não podia fumar dentro da sala, tinha que levantar quando o professor chegava, quer dizer, era uma coisa totalmente diferente, né? Data vênia era uma coisa horrorosa. E aqui era outro papo. A única semelhança que as duas escolas têm, lá está enterrado o estudante, né, o Frank, que era do movimento que eu nem lembro o nome, e aqui está enterrado o Birigui, que foi contemporâneo meu aqui no gramado aqui fora.